Seu nome é Susan Boyer, ou como o mundo a conheceria, Susan Boyle. Originária de Blackburn, um conjunto de vilarejos perto de Bathgate, em West Lothian, esta mulher de 64 anos voltou das sombras com uma verdade explosiva. Após desaparecer misteriosamente por 2 anos depois de um terrível acontecimento em 2022, Boyle quebra o silêncio com uma confissão que não apenas revela os obscuros eventos de sua ausência, mas também desenterra uma vida inteira de segredos e desgraças familiares. Por trás da aura da estrela reclusa, escondia-se uma verdade brutal. Sua própria família a estava destruindo há anos por dinheiro. As ameaças de um irmão a deixaram doente de preocupação. Boyle, em uma tentativa desesperada de encontrar paz, entregou a impressionante soma de 1,8 milhão de libras a seus parentes, mas, longe de apaziguar a situação, isso só piorou as coisas. A fortuna, que para muitos seria uma bênção, tornou-se uma maldição que a isolou ainda mais. O começo de uma vida marcada pela adversidade. A vida de Susan Boyle começou em 1º de abril de 1961, no Bangor Village Hospital, em West Lothian, Escócia. Um dia que, sem saber, lançaria as bases de seu árduo caminho. Foi a 9ª e mais jovem dos filhos de uma família trabalhadora. Sua mãe, Bridget, tinha 47 anos no momento de seu nascimento, uma idade de alto risco para a gravidez, especialmente naquela época. Apesar das advertências médicas sobre o perigo para mãe e filha, Bridget, uma católica devota, recusou-se a considerar interromper a gravidez. No pequeno lar dos Boyle, em Blackburn, a chegada de Susan acrescentou mais pressão a uma família já em dificuldades financeiras. Desde o início, Susan se sentiu como a ovelha negra, um presságio das muitas dificuldades que enfrentaria. Os primeiros momentos de Susan foram marcados pela crise. Sua mãe sofreu pré-eclâmpsia durante o parto, o que fez com que Susan sofresse uma breve privação de oxigênio. Os médicos diagnosticaram dano cerebral leve ao nascer, um rótulo que a perseguiu por anos. Na escola, a chamavam de lenta para aprender. Ela lutava para acompanhar. Os professores não sabiam como apoiá-la, seus colegas zombavam dela, e Susan sentia que não se encaixava. A ideia de que estava danificada a perseguiu durante a maior parte de sua vida. O lar também não era um refúgio seguro. Seu pai, Patrick, veterano da Segunda Guerra Mundial, voltou para casa com cicatrizes profundas, tornando-se irascível e instável. O lar dos Boyle, já apertado e pobre, encheu-se de medo. Susan frequentemente se tornava o alvo dos ataques violentos de seu pai, suportando dor física e emocional. Ainda assim, Susan diria mais tarde que amava seu pai, acreditando que ele lutava contra demônios que não podia controlar. Mas o dano forjou sua autoimagem e a dificuldade de confiar nos outros. A escola não oferecia escape. Susan era assediada diariamente. Sua epilepsia lhe causava desmaios que seus colegas achavam divertidos. Recebia apelidos cruéis como Suzy Simples e Tocona. Os professores não ajudavam. Em vez disso, a batiam com um cinto, às vezes quase todos os dias. Susan se sentia pequena, esquecida e ferida. No entanto, apesar de tudo, esta difícil infância a ajudou a construir uma força interior que ninguém viu. Uma virada inesperada aos 51 anos. Durante quase 50 anos, Susan viveu com um doloroso mal-entendido. Todos acreditavam que ela tinha dano cerebral ao nascer. Professores, amigos e familiares a tratavam como se ela fosse menos capaz. Mas em 2012, aos 51 anos, Susan consultou um especialista. A verdade a chocou. Ela tinha síndrome de Asperger, uma forma de autismo, e seu QI estava acima da média. O antigo rótulo estava errado. Essa nova compreensão finalmente deu sentido às suas lutas, trazendo-lhe alívio e orgulho. Susan finalmente pôde se ver com clareza, sem vergonha. Amores perdidos e sonhos adiados.
Quando Susan tinha 25 anos, apaixonou-se pela primeira vez, mas seu pai interveio e destruiu o relacionamento. Sem dizer a Susan, Patrick encerrou a relação. Um dia atendeu o telefone e disse ao homem que ela não queria falar com ele. Pouco depois, o homem teve um filho com outra pessoa. O coração de Susan se partiu. Nunca esqueceu aquela dor, o que mudou para sempre a forma como via o amor e a confiança. Enquanto seus 8 irmãos seguiam em frente e construíam suas vidas, Susan ficou para trás. Ela se tornou a cuidadora de seus pais idosos. Após a morte de seu pai na década de 1990, ela se dedicou à sua mãe até que Bridget faleceu aos 91 anos. O mundo de Susan ficou pequeno. Raramente via amigos e abandonou seus próprios sonhos para cuidar de sua família. Enquanto seus irmãos e irmãs construíam carreiras e famílias, Susan se sentia presa. As tentativas silenciosas, rumo à fama. Em 1995, ela deu um passo corajoso e fez um teste para o programa de televisão My Kind of People. Susan havia cantado em pubs e corais locais, mas esta era sua primeira chance de fama nacional. O nervosismo a dominou. Ela tremia tanto que mal conseguia cantar. Não conseguiu aparecer na televisão. A rejeição a arrasou, mas ela continuou cantando em casa e em locais, agarrando-se ao seu sonho. Em 1999, Susan gravou Cry Me a River para um CD beneficente. Apenas 1000 cópias foram feitas. O jornal local elogiou sua voz, chamando sua interpretação de desoladora. Mas quase ninguém a ouviu fora de West Lothian. O mundo não descobriria seu dom até 10 anos depois. Nesse mesmo ano, Susan gastou todas as suas economias para fazer uma demo profissional. Ela gravou Cry Me a River e Killing Me Softly with His Song. Ela enviou as fitas para gravadoras e estações de televisão de todo o Reino Unido. Ninguém respondeu. As fitas desapareceram sem deixar rastros. Susan se sentiu arrasada. Parecia que ninguém queria ouvi-la. No ano 2000, o mundo de Susan Boyle desabou. O que o destino reservaria para esta mulher, cuja vida tem sido um turbilhão de dor, resiliência e um desejo inabalável de ser ouvida? As respostas, finalmente, estão vindo à tona. O começo do calvário de Susan Boyle. A vida de Susan Boyle, marcada pela adversidade desde o seu nascimento, teve uma guinada devastadora com a morte repentina de sua amada irmã Kathleen. Era o ano 2000, e com o falecimento de Kathleen, não apenas se desvaneceu o apoio incondicional que Susan sempre tivera, mas seus próprios sonhos foram despedaçados. Até aquele momento, Susan havia nutrido a esperança de triunfar na música, cantando em pequenos locais e eventos da igreja em sua cidade natal. Mas a perda foi tão profunda que a música emudeceu para ela. Durante 2 longos anos, Susan parou de cantar, de ter aulas, de se aproximar de qualquer coisa que a lembrasse de sua paixão. A tristeza era tão avassaladora que ela se isolou. E o silêncio em sua vida se uniu ao vazio em seu coração. Kathleen sempre a havia impulsionado a compartilhar seu dom, e agora essa voz, tanto a de sua irmã quanto a da própria Susan, havia se calado. Lentamente, em 2002, Susan encontrou o caminho de volta ao canto. No entanto, seu mundo havia mudado irrevogavelmente. Sua atenção se voltou completamente para sua mãe, Bridget, que, aos 80 e poucos anos, estava frágil e precisava dos cuidados diários de Susan. Assim, Susan permaneceu na pequena casa da prefeitura onde havia crescido, construindo sua vida em torno de sua mãe. Ela cozinhava, limpava, zelava por Bridget e, em troca, Bridget mantinha vivos os sonhos de Susan com palavras de encorajamento. Ela a lembrava: "Você tem um dom e deve usá-lo." Elas compartilhavam tudo, e seu vínculo era inquebrável, embora mantivesse o mundo de Susan restrito. A fé de sua mãe nela era a única coisa que mantinha viva a chama da esperança, mesmo enquanto as próprias ambições de Susan se desvaneciam no fundo.
Mas o destino lhe reservava outro golpe. Em outubro de 2007, Bridget faleceu aos 91 anos. Para Susan, foi como se o mundo tivesse acabado de novo. Bridget havia sido sua âncora, sua rocha, e agora essa rocha havia partido. Susan mergulhou em profunda dor, parou de cantar. Mal saía de casa. Por quase 2 anos, viveu em silêncio e tristeza. Amigos e vizinhos se preocuparam. Susan parecia ter perdido a vontade de fazer qualquer coisa. O sonho que outrora a havia segurado com tanta força parecia desvanecer-se com o falecimento de sua mãe. A casa, antes cheia de música, agora só estava cheia de quietude e perda. Durante esse tempo, Susan se tornou uma reclusa. A pequena casa em Blackburn tornou-se seu universo inteiro. As cortinas permaneciam fechadas. Os vizinhos raramente a viam. Os dias passavam sem que Susan falasse com outra pessoa. Ela só tinha sua gata, Pebbles, como companhia na maior parte do tempo. Não ia à igreja. Não comparecia a eventos. Até deixou de se preocupar com sua aparência. O lar, que antes era um lugar de amor, tornou-se um santuário de luto. Uma promessa cumprida, que mudou o mundo. Assim se manteve a situação até o final de 2008, quando algo dentro de Susan começou a se agitar. Antes de morrer, Susan havia feito uma promessa à sua mãe. E em 2008, decidiu cumpri-la. Faria um teste para o Britain's Got Talent. Ela tinha 47 anos, estava desempregada e nunca havia se apresentado fora de sua comunidade. Mas nada disso importava. Ela estava decidida a honrar o desejo de sua mãe. Então, ela preencheu o formulário e foi para Glasgow para a audição. Foi aterrorizante. Ela duvidou de si mesma, mas foi. Mais tarde diria: eu queria provar a mim mesma e a todos os outros que eu podia fazer isso. Essa promessa, esse simples ato de bravura, mudou tudo. Foi o começo de uma das histórias mais incríveis do mundo do espetáculo. A audição que quebrou barreiras. Quando Susan Boyle pisou no palco do Clyde Auditorium em Glasgow, em 11 de abril de 2009, ninguém a levou a sério. Ela tinha 47 anos, vestia um simples vestido de renda dourado e seu cabelo estava despenteado. As pessoas na plateia reviraram os olhos. Alguns riram. Os jurados, Simon Cowell, Amanda Holden e Piers Morgan, se entreolharam com incredulidade. Quando Susan disse que queria ser tão famosa quanto Elaine Paige, a sala se encheu de risadinhas. As câmeras captaram pessoas sorrindo e sussurrando. Parecia que todos haviam decidido que ela falharia antes mesmo de abrir a boca. Então Susan começou a cantar I Dreamed a Dream, de Os Miseráveis, e tudo mudou. A sala ficou em silêncio. O queixo de Simon Cowell caiu. Seus olhos se arregalaram. Amanda Holden olhou atônita. Piers Morgan sorriu surpreso. Em segundos, os jurados passaram da dúvida ao assombro. Quando Susan chegou à parte poderosa da música, a multidão se levantou. Os aplausos foram ensurdecedores. Simon disse mais tarde que nunca havia se surpreendido tanto no programa. Essa performance se tornou um sucesso viral. Milhões de pessoas em todo o mundo assistiram ao vídeo e sentiram o mesmo espanto. A ovação de pé naquela noite não parou no teatro. Na manhã seguinte, os clipes da audição de Susan estavam por toda a internet. Em uma semana, mais de 25 milhões de pessoas haviam assistido no YouTube. Em apenas 9 dias, esse número ultrapassou os 100 milhões. Meios de comunicação como CNN, BBC e o New York Times noticiaram sobre ela. A voz de Susan Boyle havia comovido pessoas de todas as partes. O que começou como uma performance em Glasgow se tornou uma sensação mundial, lembrando as pessoas que o verdadeiro talento pode vir de qualquer lugar. Depois que a música terminou, Amanda Holden proferiu palavras que ressoaram em todo o mundo. Este foi, sem dúvida, o maior choque de realidade que já tive. A reação da jurada Amanda Holden ressoou em todo o mundo. Sinceramente, acho que todos nós estávamos sendo muito cínicos, e acho que esse é o maior choque de realidade da história, declarou.
Essas palavras foram repetidas várias vezes, forçando a reflexão sobre a facilidade com que julgamos os outros. A frase de Amanda se entrelaçou com a história de Susan Boyle, servindo como um potente lembrete de que o talento não tem idade, aparência nem limites. A audição de Susan se transformou em um símbolo da quebra dos padrões superficiais do mundo do espetáculo. A vida de Susan mudou da noite para o dia. Celebridades como Demi Moore e Ashton Kutcher tuitaram sobre ela. Em 13 de abril de 2009, Susan era o tópico mais comentado no Twitter. Seu vídeo era visualizado a um ritmo vertiginoso de 1,5 milhão de vezes por hora. Ela apareceu em noticiários e foi convidada para o famoso programa de Oprah Winfrey. Jornalistas de mais de 50 países clamavam por entrevistá-la. Até sua humilde igreja em Blackburn, Escócia, tornou-se um ponto turístico. Pessoas de lugares tão distantes quanto o Japão vieram para ver o local onde ela costumava cantar. Em questão de dias, Susan passou de uma desconhecida a uma superestrela global. O retorno triunfal ao palco. Susan retornou para as semifinais em 24 de maio de 2009. Desta vez, interpretou Memory do musical Cats. A pressão era imensa. Foi a última a se apresentar naquela noite, o que tornou a espera ainda mais difícil. Mas quando começou a cantar, a magia surgiu novamente. O público explodiu em aplausos. Amanda Holden a chamou de absolutamente hipnotizante. Susan obteve mais votos do que qualquer outra performance naquela noite. Sua performance demonstrou ao mundo que sua primeira audição não foi apenas uma questão de sorte. Antes da grande final, em 30 de maio de 2009, Susan era a clara favorita. As casas de apostas ofereciam cotações tão baixas quanto 1,66 a seu favor. Aproximadamente 75% de todas as apostas foram feitas nela. Sua audição já havia sido vista quase 200 milhões de vezes até então. Em Blackburn, pubs e centros comunitários organizaram festas para assistir à final. A demanda era tão alta que o programa foi transmitido ao vivo pela internet pela primeira vez em sua história. Todo mundo acreditava que Susan venceria. A derrota inesperada e o colapso. Após a fama. Mas quando os votos finais foram contados, o resultado chocou a nação. De mais de 17,3 milhões de telespectadores que assistiram, apenas 20,2% votaram em Susan. O grupo de dança de rua Diversity venceu com 24,9%. A surpresa foi sentida em todo o mundo, mesmo em lugares como o Azerbaijão. As pessoas falavam sobre isso. Susan, sempre elegante, felicitou o Diversity na televisão ao vivo. Ela disse: "Os melhores venceram. Eles são muito divertidos. Pessoal, desejo a vocês tudo de bom." Mas muitos telespectadores ficaram incrédulos. Imediatamente após o programa, circularam rumores de que Susan estava irritada nos bastidores. Alguns relatos diziam que ela corria pelos corredores gritando: "Odeio este programa! Odeio!" Outros afirmavam que ela jogou água em um funcionário do palco. Dizia-se que os membros da equipe estavam chocados. Algumas pessoas próximas a Susan disseram que os relatos eram exagerados, mas a história mostrou a enorme pressão sob a qual ela estava e o quão difícil pode ser a fama repentina. Um símbolo dos perigos da fama. Em 1º de junho de 2009, o Reino Unido acordou com uma notícia chocante. Susan Boyle, a cantora escocesa de 48 anos que havia conquistado corações no Britain's Got Talent, havia sido internada às pressas na Priory Clinic de Londres. Esta não era uma clínica qualquer. Era o lugar onde celebridades e até a realeza buscavam ajuda quando precisavam. Na noite anterior, 19,3 milhões de pessoas haviam testemunhado Susan perder a final do BGT para o grupo Diversity. Essa derrota a atingiu duramente. Ela caiu em lágrimas, gritou: "Odeio o programa!" para os produtores e jogou um copo nos funcionários do hotel antes de desmaiar. Os paramédicos chegaram e a levaram para a Priory, dizendo que ela sofria de exaustão e um colapso emocional. A essa altura, a fama de Susan era massiva.
Sua audição já havia sido vista mais de 220 milhões de vezes no YouTube, tornando-se o quinto vídeo mais assistido na história da plataforma. Até o primeiro-ministro Gordon Brown desejou-lhe uma rápida recuperação. Os jornais encheram suas manchetes com a história, classificando-a como um alerta sobre o preço da fama repentina e as pressões da televisão de realidade. Os meios de comunicação não pararam por aí. Invadiram a vida de Susan com uma enxurrada de histórias e perguntas sobre sua saúde mental. Alguns relatos foram tão extremos que até jornalistas rivais os classificaram de desumanos. Os repórteres esperavam do lado de fora de sua casa e importunavam sua família. Alguns até foram enviados em missões estranhas, como fingir pedi-la em casamento apenas para ver o que ela faria. A Press Complaints Commission interveio. Eles lembraram aos editores que seu código de conduta proibia esse tipo de invasão de privacidade, especialmente no que diz respeito à saúde mental. Este momento se tornou uma lição fundamental na ética da mídia, mostrando o quão perigosa e cruel podia ser a intrusão da imprensa. O gesto inédito de Simon Cowell. Nos bastidores, Simon Cowell sabia que as coisas tinham ido longe demais. Pela primeira vez, ele se ofereceu para liberar uma concorrente de seu contrato de turnê. Ele disse à família de Susan que romperia o acordo se fosse isso que ela quisesse. Ninguém vai obrigá-la a ir para o estúdio de gravação. Farei o que Susan quiser, afirmou. No mundo da televisão de realidade, isso era inédito. Geralmente, as estrelas não tinham escolha, a não ser cumprir com turnês e promoções. Simon admitiu mais tarde que essa foi uma das semanas mais difíceis de sua vida. Ele assumiu a culpa e disse: "Sou o primeiro a levantar as mãos e admitir que cometi erros." Sua oferta mudou a forma como a indústria pensava sobre o cuidado de suas estrelas. A história de Susan Boyle, para além da música, transformou-se num relato sobre a resiliência humana, a implacável máquina da fama e a urgente necessidade de repensar como os meios de comunicação e a indústria do entretenimento tratam os seus talentos. Conseguiria Susan superar este novo desafio e encontrar a paz que tanto ansiava? Susan Boyle desafia as previsões. Contra todas as expectativas e para o espanto de um público que a acreditava imersa em uma longa convalescença, Susan Boyle deixou a clínica apenas 3 dias após sua internação, em 4 de junho de 2009. Seu anúncio de que se juntaria à turnê do Britain's Got Talent foi um verdadeiro choque, pois sua recuperação parecia uma façanha quase impossível. Mais tarde, Susan falaria do medo que sentiu na clínica. Não havia chamadas telefônicas, não havia televisão. Senti-me sozinha e insegura de mim mesma. Durante 2 dias duvidou de tudo, mas finalmente percebeu que estava apenas exausta e precisava descansar. Sua decisão de retornar foi vista como um sinal de imensa força. Sua família e seus milhões de fãs permaneceram ao seu lado, prontos para apoiar seu retorno triunfal. Susan não apenas voltou, mas assombrou a todos. Ela se apresentou em 20 das 24 datas da turnê do BGT, levando sua voz a cidades como Aberdeen, Edimburgo, Dublin, Sheffield, Coventry e Birmingham. As multidões a aplaudiram de pé, e os jornalistas observaram que ela parecia uma artista experiente. A turnê foi um sucesso retumbante, tanto para os fãs quanto para a própria Susan. A ascensão de Susan Boyle à fama parecia ter saído de um conto de fadas. Quando ela lançou seu álbum de estreia, I Dreamed a Dream, em 23 de novembro de 2009, ninguém no mundo da música estava preparado para o que aconteceu a seguir. Em apenas uma semana, ela vendeu impressionantes 400.820 cópias no Reino Unido, quebrando o recorde estabelecido por Spirit de Leona Lewis. De fato, suas vendas superaram a soma dos 5 álbuns restantes do top 5 do Reino Unido. Mas o choque não parou por aí. Nos Estados Unidos, ela vendeu 701.000 cópias em sua primeira semana, tornando-se a maior estreia de uma artista feminina solo
desde que o SoundScan começou a registrar as vendas em 1991. Globalmente, o álbum ultrapassou 2 milhões de cópias em sua primeira semana. Até o final de 2009, Susan havia vendido mais de 10 milhões de cópias em todo o mundo, superando os números de Eminem, Rihanna ou Lady Gaga no mesmo ano. A demanda era tão frenética que a Amazon o nomeou o álbum com mais pré-encomendas em sua história. Algumas lojas sequer conseguiam mantê-lo em suas prateleiras. O mais surpreendente de tudo era que apenas alguns meses antes, Susan havia sido uma voluntária desconhecida de uma igreja escocesa, quebrando recordes e paradigmas. O sucesso de Susan não parou com esse primeiro álbum. Em menos de 2 anos, ela se tornou a primeira mulher na história do Reino Unido a ter 3 álbuns consecutivos estreando em primeiro lugar. I Dreamed a Dream, 2009, The Gift, 2010 e Someone to Watch Over Me, 2011, alcançaram diretamente o topo. Apenas atos lendários como The Beatles e The Rolling Stones haviam conseguido algo semelhante antes, e Susan o fez aos 48 anos, sem anos de preparação ou treinamento por parte da indústria. The Gift, inclusive, liderou as paradas tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos ao mesmo tempo, tornando-a a primeira artista feminina a conseguir isso. Sua ascensão demonstrou que o talento podia quebrar todas as regras nas quais a indústria acreditava. O dinheiro que se seguiu foi igualmente assombroso. Em seu primeiro ano, Susan ganhou 5 milhões de dólares, o que hoje equivaleria a cerca de 8,5 milhões de dólares. Antes de tudo isso, ela vivia em uma habitação social em Blackburn, West Lothian, e se virava com subsídios por deficiência. Até o final de 2009, apenas seu álbum de estreia havia gerado mais de 9,5 milhões de dólares em vendas. Seu patrimônio líquido logo atingiu entre 35 e 40 milhões de dólares. O mundo estava fascinado por como uma mulher de uma pequena cidade escocesa se tornou uma das artistas com maiores rendimentos do planeta em apenas um ano, um marco real e uma família despedaçada. Em 2012, Susan viveu um momento que pareceu o auge de sua trajetória. Em 13 de maio, ela cantou Mull of Kintyre, no Castelo de Windsor, para o Jubileu de Diamante da Rainha Elizabeth II. As gaitas de fole e os tambores dos Royal Scots Dragoon Guards a acompanharam enquanto milhões de pessoas assistiam pela televisão. Apenas 3 anos após sua audição no Britain's Got Talent, ela estava cantando para a rainha. Os aplausos foram esmagadores e ela até conheceu a rainha após a apresentação. Para muitos, isso demonstrou que Susan havia se tornado um verdadeiro tesouro nacional. Até 2021, Susan havia vendido mais de 25 milhões de discos em todo o mundo. Seu primeiro álbum representou 10 milhões dessas vendas, mas seus álbuns posteriores também venderam bem. Seus discos alcançaram o multiplatina nos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Japão e Nova Zelândia. I Dreamed a Dream conquistou 4 discos platina nos Estados Unidos e 7 discos platina no Reino Unido. Ela superou em vendas muitas estrelas pop com carreiras muito mais longas e o fez sem um grande impulso de gravadora antes de sua ascensão. Mas, nos bastidores, a fortuna repentina de Susan despedaçou sua família. Em junho de 2010, seus parentes tentaram realizar uma reunião para esclarecer a situação do dinheiro que ela lhes havia dado. Nem todos compareceram. As ausências aprofundaram velhas tensões e dividiram a família em 2 lados. Susan se sentiu presa entre eles. Ela até se culpou pelas consequências, dizendo ao seu irmão Jerry: "Eu sou a vilã, a culpa é toda minha." Então, em 2013, as coisas pioraram. Surgiram relatos de que Jerry havia ameaçado cometer suicídio, a menos que Susan lhe desse 50 mil dólares para salvar seu negócio. Susan entregou o dinheiro, sentindo que não tinha outra opção. Ela estava doente na época, lutando contra uma infecção viral e amigdalite. Jerry negou mais tarde ter feito qualquer ameaça, mas o dano já estava feito. A confiança da família foi ainda mais quebrada.
Susan piorou as coisas ao mentir para outros parentes, dizendo-lhes que Jerry a havia chantageado porque ela não conseguia suportar dizer a verdade. O preço de uma mentira e a pressão da fama. A intrincada rede de relações familiares de Susan Boyle se desfez ainda mais quando seu irmão Jerry a confrontou. Susan, ao se ver encurralada, desabou e confessou ter inventado a história da chantagem, com a desesperada esperança de acabar com as constantes brigas. No entanto, a mentira só serviu para aprofundar as feridas. A tensão atingiu seu ponto de ruptura em 2015. Susan, em um gesto de generosidade, fez uma grande doação em dinheiro a um parente. Quando essa pessoa não a agradeceu, Susan se sentiu profundamente magoada e tentou contatá-la. Suas mensagens foram interpretadas como assédio, o que levou à intervenção da polícia. As autoridades a visitaram e pediram que ela parasse de contatar a referida pessoa. O incidente evidenciou a imensa pressão que Susan sentia devido à sua súbita fama e aos incessantes problemas familiares. Ao longo dos anos, Susan havia entregue aproximadamente $1,8 milhão a seus parentes. Só em 2010, deu $55 mil a cada um de seus irmãos, além de outros $55 mil a seu sobrinho Allen, para um negócio que nunca decolou. Financiou o negócio de fotografia de outra sobrinha com $45 mil. Pagou pacotes de maternidade e deu empregos a membros da família. Até sua sobrinha Kirsty obteve 5% dos lucros de seus 2 primeiros álbuns. Mas em vez de unir a família, o dinheiro os separou ainda mais. A fortuna, que se supunha que traria bem-estar, havia se tornado a raiz de um profundo conflito. Descoberta e aceitação. O diagnóstico de Asperger. A vida de Susan Boyle deu uma guinada dramática em dezembro de 2013. Aos 52 anos, ela descobriu algo que mudou tudo. Por décadas, havia vivido com a crença de ter uma deficiência de aprendizado. Os médicos, ao nascer, inclusive haviam afirmado que ela tinha dano cerebral devido a complicações. Mas depois de todos esses anos de confusão e luta, a verdade veio à tona. Ela tinha síndrome de Asperger. O diagnóstico explicou por que ela sempre havia achado as situações sociais tão difíceis. Crescendo em uma família de classe trabalhadora na Escócia, ela havia enfrentado assédio e se sentido deslocada. Agora, finalmente, entendia por quê. Ela sentiu um imenso alívio. Ainda melhor, ela descobriu que seu QI era, na verdade, superior à média, ao contrário do que lhe haviam dito. Esse novo conhecimento a ajudou a se ver com clareza pela primeira vez, dando-lhe a força para dar voz a outros que enfrentavam os mesmos desafios ocultos. Para Boyle, o diagnóstico chegou tarde, mas mudou sua vida para sempre. Desafios de saúde e a disciplina de uma estrela. Apenas um ano antes, em 2012, outro impacto em sua saúde a atingiu. Susan estava no auge de sua fama quando os médicos lhe disseram que ela tinha diabetes tipo 2. Isso significava que ela deveria mudar seu estilo de vida ou arriscar-se a perder tudo, incluindo sua carreira musical. Ela largou seus adorados doces e bolos. Começou a comer de forma saudável e a fazer exercícios. Em 2016, havia perdido 28 libras. Em 2018, a perda total era de 50 libras. Quando o Covid-19 chegou, o perigo pareceu ainda mais próximo. Os médicos a alertaram para não correr riscos. Uma simples infecção poderia ser fatal. Então ela se isolou estritamente, protegendo-se. Cada dia desde esse diagnóstico, ela tem que se manter vigilante, cuidando de sua dieta, gerenciando sua saúde e ainda encontrando a força para compartilhar sua música com o mundo. O amor inesperado. Aos 53 anos. Em 2014, algo bonito aconteceu. Pela primeira vez em sua vida, aos 53 anos, Susan encontrou o romance. Durante uma turnê pelos Estados Unidos, ela conheceu um médico na Flórida. Ele não era um fã, simplesmente a reconheceu e iniciou uma conversa. Eles almoçaram no dia seguinte.
Susan disse que ele era um cavalheiro perfeito. Ele pagou o almoço e lhe deu um doce beijo na bochecha. Esse simples encontro significou muito para ela. Ela havia admitido uma vez que nunca havia sido beijada. O nome do médico foi mantido em sigilo. Sua equipe entrou em pânico quando ela desapareceu, temendo que a tivessem sequestrado. Mas ela estava segura. E para Susan, o momento demonstrou que nunca é tarde demais para novas experiências, mesmo depois de tantos anos de solidão. A humildade de uma lenda. O dinheiro nunca mudou os hábitos simples de Susan Boyle. Mesmo depois de ganhar 22 milhões de dólares com discos e turnês, ela se manteve com os pés no chão. Ela continua morando na mesma modesta casa onde cresceu, que comprou por 65 mil dólares. Mais tarde, comprou a casa ao lado por 111 mil dólares para ter mais espaço. Seus gastos permaneceram mínimos. Ela se permitia apenas de 300 a 500 dólares por semana. Ela mesma fazia as compras e evitava luxos. Seus maiores caprichos foram um casaco de pele, um piano e uma bicicleta que mal usou. O dinheiro, dizia, era como água no deserto. Acaba. Ela se concentrou em escolhas seguras, como propriedades e projetos musicais, não em gastos desenfreados. Isso a manteve segura e perto de suas raízes. O milagre da recuperação. Em abril de 2022, a tragédia a atingiu. Susan sofreu um acidente vascular cerebral. Quase roubou sua voz e a deixou fraca e com dificuldades para falar. Por mais de um ano, ela lutou para se recuperar. Foi uma batalha épica, mas ela estava determinada. Sonhava em voltar a cantar. E em 4 de junho de 2023, ela conseguiu. No palco do Britain's Got Talent, ela cantou I Dreamed a Dream. A multidão se levantou, muitos chorando. Simon Cowell chamou de a performance mais emocionante que ele já tinha visto. Susan havia feito o que parecia impossível. Ela demonstrou que a força e a esperança podem tirar você dos lugares mais escuros. Sua recuperação não foi rápida. Por quase 3 anos, Susan trabalhou mais duro do que nunca. Terapia da fala diária, horas de prática, exercícios para reeducar sua voz. Treinadores que haviam ajudado estrelas da ópera e da Broadway a guiaram. Ela teve que reconstruir a força muscular em seu lado esquerdo. Ela escreveu sobre sua jornada, anotando cada vitória. O dia em que manteve uma nota por 10 segundos, o dia em que cantou um verso completo. No início de 2025, depois de mais de 1.000 horas de trabalho, ela recuperou 90% de sua voz. Os médicos classificaram como um milagre. A história de Susan Boyle, um testemunho de resiliência e da inabalável força do espírito humano, continua a inspirar milhões. Que novo capítulo aguarda a mulher que, contra todas as adversidades, continua a demonstrar que os sonhos, embora por vezes complexos e dolorosos, podem tornar-se realidade? O retorno triunfal. A espera acabou. Após 2 anos de um enigmático silêncio que manteve milhões de fãs em suspense, Susan Boyle emergiu das sombras em seu 64º aniversário, em abril de 2025, para chocar o mundo com uma simples mensagem nas redes sociais. Estou de volta. Definitivamente de volta. Obrigada por esperarem. Nova música, novos sonhos, novos começos. A publicação, que acumulou 500 mil de curtidas e 50 mil comentários em questão de horas, não foi apenas um anúncio, mas uma promessa. Susan Boyle, a mulher que conquistou o mundo com sua voz e sua comovente história, revelou uma série de projetos ambiciosos que marcam o início de uma nova era. Entre eles, um documentário que promete desvendar os detalhes de sua inspiradora recuperação, um single beneficente e uma série de apresentações ao vivo que seus fãs já esperam com impaciência. As imagens e vídeos que acompanharam a mensagem ofereceram um vislumbre íntimo de seu árduo processo de reabilitação. Seus primeiros exercícios vocais, as emotivas reuniões com sua equipe e a inegável alegria de um espírito indomável que se recusa a ser vencido. Não foi simplesmente um retorno, foi uma declaração.
Susan Boyle, a voz que desafiou as expectativas e quebrou barreiras, demonstrou que ainda não terminou. Pronta para inspirar o mundo mais uma vez, sua volta aos holofotes é um testemunho de resiliência e da inabalável força do espírito humano. A lenda de Susan Boyle continua, e com ela a promessa de mais música, mais sonhos e mais começos. E mais começos. E mais começos. E mais começos. E mais começos.